Você já ouviu falar de Santo Agostinho e a obra Cidade de Deus, Cidade dos Homens? Fique aqui com a gente que nós vamos explicar rapidinho as principais ideias desse autor e filósofo. Olá amigos, amigas, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o canal Paideia TV, que significa Formação Integral Humana. Fique com a gente, se inscreva, ative e compartilhe. Olha, Santo Agostinho é um filósofo, um pensador muito importante que cai em muitas questões do vestibular e também do Enem. Então preste atenção que você que vai ter que ler algumas ideias da obra que ele escreveu, Cidade dos Homens, Cidade de Deus. É uma obra essencial para compreender o pensamento do Santo Agostinho. E eu vou lançar aqui algumas ideias que você vai entender um pouco o contexto do Santo Agostinho e também da sua obra, o que ela quer trazer para a gente. Primeiro, Santo Agostinho, ele nasceu aí no século IV, já da nossa era cristã, e principalmente na derrocada, na crise desse Império Romano para a mudança de uma outra mentalidade. Alguns teóricos dizem que Santo Agostinho é o último dos antigos romanos, né? E um dos primeiros mais modernos, né? Claro, no sentido mais medieval do pensamento religioso cristão até a modernidade. É importante, então, contextualizar. Santo Agostinho nasceu em um império que está decadente. Então, até meados até os 30 anos, Santo Agostinho é tipicamente um homem romano, das diversões, do panis et circense, dos jogos, das bebidas, das mulheres. Então, ele tem uma influência, mas tudo isso para ele, num certo sentido, causa uma insatisfação muito grande. E ele é um teórico muito estudioso. Ele passa por várias escolas filosóficas do neoplatonismo, inclusive ele é um leitor do neoplatonismo, né, que bebe na fonte de Platão. Então é interessante essa ideia. O que ele quer? Outra influência muito grande é da sua mãe, que é cristã, que passa numa oração e ele é filho de um pai pagão. Então até os 30 anos ele tem uma sede muito grande de compreender as principais teorias filosóficas, até vir a sua conversão. É interessante conversão, convertere do latim significa mudar a direção. Você está caminhando, de repente você muda a direção e ele se converte ao cristianismo. Então, claro, muito influenciado pela sua mãe, Mônica. Interessante, então, e é ali que ele escreve primeiro as Confissões, que outro vídeo nós vamos trazer as principais ideias da obra As Confissões, que a primeira frase ele diz assim: inquieto está o meu coração enquanto não repousar em Deus. E essa ideia, né, do neoplatonismo que ele vai pegar a partir das ideias de Platão do mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível para Platão é o mundo da doxa, é o mundo da opinião, e o mundo da episteme, o mundo das ideias, é a teoria das ideias de Platão. Santo Agostinho pegou a mesma ideia de Platão e colocou mundo inteligível, Deus, mundo sensível, cidade dos homens. Então, para você ter uma boa política, uma boa sociedade, uma vida feliz, você deve se debruçar no leito de Deus. Dedicar a sua vida a uma vida religiosa, uma vida espiritual, aos valores de um mundo espiritual. E olha que essa obra influenciou todo o pensamento medieval, porque a igreja instituída em 397 com Teodósio vai ficar muito próxima também dos reis, dos senhores feudais, que têm os seus principados. Então a igreja, como instituição, muito próxima dos senhores feudais. Igreja cuidando das questões mais espirituais, unido então os papas, muito unido também aos reis da época. Então não dá para misturar, não dá para separar, desculpe, essa dinâmica do que é um papa dos valores
mais da política. Então, para terminar, Santo Agostinho institui que os valores políticos devem ser constituídos a partir dos mandamentos de Deus. Amar a Deus, respeitar o próximo, não roubar, não pecar. Todo esse dinamismo está na cidade de Deus, a cidade celestial, a cidade da Jerusalém, contra esse mundo que ele sentiu, né, esse mal-estar. Então, depois ele se tornou bispo e se tornou também um líder da patrística, que foi uma grande escola filosófica, fundado por Santo Agostinho. Depois teve outros, Santo Anselmo, São Jerônimo, que participaram dessa chamada patrística, e mais tarde também teremos a escolástica de Santo Tomás de Aquino, uma tentativa também de justificar a fé através da filosofia. Olha, é uma obra muito importante. Você tem que ler Santo Agostinho, as Confissões e a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Se você gostou do vídeo, dê joinha, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Abraços, até logo mais.